Olá, pessoal. Meu nome é Abner e hoje eu vou falar para vocês sobre esse livro aqui, O Chamado de Cthulhu e Outros Contos, escrito por A.P. H.P. Lovecraft. É, eu montei uma apresentação para mim poder facilitar meu diálogo a respeito do livro. Vou compartilhar aqui. É, Bom, O Chamado de Cthulhu e Outros Contos. A gente tem essa edição, ela é, ela é uma edição bem simples, capa mole, porém ela é bem bonitinha e bem confortável para ler, apesar das páginas serem é, bastante finas, né? Suja bem fácil, né? Se não tiver o cuidado. O autor é o Lovecraft, e a tradução é da Daniele Salles. É, o livro ele é da editora Príncipes. Príncipes. Bom, mas antes eu queria falar para vocês o que são contos, na minha opinião. Então, contos são produções textuais com operações de sentido imersivo, onde a sua condução é mais estreita. Não são obras literárias grandes, são poucas páginas que conseguem produzir de efeitos tão quanto de atividade como as obras com mais extensão, com mais páginas. Não que seja rasa a história dos contos, mas em poucos capítulos e poucas páginas obtém-se um resultado que um sentimento de uma obra literária maior, com mais capítulos e mais páginas, chega a submeter. A única diferença é que você não fica repercutindo muito o conto. Isso vai depender. to- to- Tudo sofre o fenômeno relativo, né? Todo contar, todo texto, toda aderência sofre o fenômeno que é relativo para com o indivíduo que desconta, né? Que lê. Para a pessoa que lê vai ser relativo, como é que ela vai vislumbrar o produto, né? A produção, o conteúdo. Então, nesse comprimir de ondas escritas e descritas através da produção deste livro, que venhos lhe falar a respeito, nos leva a emergir no seio de um transe perspectivo que protagoniza toda a estranha parte pelo escritor. Emitindo minha opinião sem profissionalismo, na receita da parte que me cabe aqui neste vídeo veicular de opinião pessoal, Lovecraft, sem a velocidade que nos tanto contamina, nos leva a vislumbrar no prisma de um cenário aterrorizante e nos obriga a frear nossa atenção para o seu ponto de vista e descobrir em cada um de seus contos da onde o seu sigilo tirou coragem para caracterizar esse sentimento e nos acompanhando e nós acompanhando esse autor quase que de mãos dadas, ele conduz fermentando em nós dados de probabilidade do que assemelhamos possível em relação às nossas vivências diárias, o possível do que
a obra submete nos seus sentimentos, né? E aí a gente trabalhando aquela reação sensibilitária de se assemelhar, né? De imergir e dar na nossa veia a empaticidade para a condução, né? Nos permitir se engrenar em função do que ele escreve, nós conseguimos um contentamento incomum, criando formas de contar as coisas que acontecem, mas nós não as descrevemos com tamanha fibra de propriedade cognitiva. Esse é um diferencial admirável de sua forma. Contar coisas que nós costumeiramente não contamos com escritas nem em diálogos. A gente talvez conte em outras atividades, no descrever de outras atividades, no compasso de outras atividades. Dentro desse naturalismo, que é ambiente nativo do íntimo, do mínimo íntimo para o fluimento de suas raízes, impressiona-se por descarregar-se dos espelhos do subcontexto de seus sentimentos, coisas terríveis que conseguem formas e organizações de forma organizada e compassiva, como um coveiro cavando sua própria cova. Como ele consegue coisas assim, sentimentos tão terríveis, coisas tão terríveis, serem contados? Ele utiliza a ficção e ele personifica formas que antes não haviam e eles as delimita com o seu com a sua assinatura, né? Com o semblante da forma que lhe faz acreditar que talvez esse ser, para contar o sentimento, deveria ser da forma com que ele diz, né? E aí ele conta para a gente nessa ficção e ele é muito inteligente em contar, utiliza muita ciência, assim, embasando a sua perspectiva, né? Como eu mesmo disse, é como se fosse um coveiro cavando sua própria cova. Então, em cada pá que ele dá na terra, ele aspira uma forma de dar, uma aveia, uma firmeza, né? Uma coerência para poder fazer essa ação, né? Que, ao mesmo tempo que é incomum, aterrorizante, é como se fosse o processo de viver mesmo. É incomum, mas é comum ao mesmo tempo. E é ficcional, mas é fictível ao mesmo tempo, é factível. Dessa transposição de palavras que montam a peça literária que objetifica o produto, o sabor de saber e ganhar do saber que se leu até que se volte ao chão, a realidade, a viagem e o retorno que nos prepara e nos leva a atingir estados de nós mesmos que não atingiríamos sem esse produto. Aliás, essa é a magia, né? O vestir, aquela transformação de, em cada conto, nos vestir através da imersão da viagem, de coeficientes performáticos na imaterialidade das receitas o contexto da época dele permitiu sentir e transpor nessa razão de sentimentos, tanto visando um público quanto visando a sua auto-organização, o seu auto-desvestir para vestir a nós com esse resultado dessa obra. Então, digamos que o título da obra é O Chamado de Cultura. É o título de um dos contos que
que essa obra traz, que é uma coletânea de vários contos. E aí, no primeiro conto, a gente já tem essa figura, né? Essa personificação que que tá a que encobre uma trama, né? Uma aventura em si, é, que vai expoentizando para nós, né? Essa figura, né? E ele contextualiza, coloca é, na transgressão do personagem principal é, o que seria para nós o Cthulhu, o Cthulhu, que é uma figura monstruosa que ele descreve. E aí essa figura ela consegue ser monstruosa e ao mesmo tempo ser adorada, sabe? Então dá uns contornos assim de incomum mesmo, de frear e parar a atenção para falar assim, não, mas o que se assemelha a isso? Né, o que seria o Cthulhu para nós hoje em dia? Então tem um senso bem denso de reflexão que ao mesmo tempo nos faz vibrar, né, gerar expectativa. E em poucas palavras ele dissolve toda essa expectativa e nos coloca na, na sua propriedade de pulsar, né? De pulsar essa, esse conto. Desde o primeiro conto ao último, figuras literárias entram no meio de campo, né? As personificações, ironia, metalinguagem vão estar no sangue dessa circulação. Só que as sacadas, eu diria, se envolver no clima, ler leve, se deixar ser editado enquanto a narrativa colore e te leva para a cognição da época. Porque a gente percebe que esses contos, né, eles admitem na temporalidade, na forma de contar e na climatização uma época mais distante da nossa. Os componentes, né? A forma com que os personagens se dirigem aos outros, né? E ao ler os contos de noite, à luz de um abajur, eu confesso a vocês que as contrações produzidas me eram excitatórias sobre os pontos de ritmo que intencionava a sensação que efervesce a psique de nós mesmos, criando fundamentos matemáticos para reverenciar as hipóteses subscritas na trama, né? Nesse terror, nesse veneno de fibra contracionando, apontando, né? Só que subliminarmente, na forma subliminar. Por exemplo, depois de ler algumas frases, eu me pegava fazendo a reflexão. Mas e se isso fosse assim? E se essa coisa no mundo, essa indústria fosse assim? E se esse fosse o monstro, né? E se aquilo que faz isso fosse... Eu me cercava de é, o autor ele consegue contar muito bem, né? Ele dialoga com nós muito bem
ele faz esse, esse transporte de dúvidas no sangue, né? Ele convulsa, faz uma convulsão sintética mesmo, né? Criando esses personagens. Em todos os contos você encontra essas características nas suas particularidades. Cada conto vai variar. A gente tem ele brincando com antropomorfização, né? Ele pega seres e junta com outros seres, né? E aí ele tenta fazer gerar o incomum e nos incomodar, né? Nos fazendo perguntar, mas e se realmente isso acontecesse, ou se isso não quer reverenciar o espelho de tal coisa? E a obra é bem bonita, pessoal. Olha aí, é um preto com azul, né? Vale muito a pena. As páginas, todo começo de capítulo tem um, tem um desenho bonitinho, né? Que fala mais ou menos do que vai ser protagonista, de um elemento protagonista, né? E assim, para quem não é acostumado a ler e gosta de um sentimento, de um taque cardíaco assim leve, que vai subindo aos poucos, é, vale muito a pena. Tá sendo vendido a um valor razoável e tem vários contos, né? Provavelmente você consegue se agradar de algum. E é uma pegada assim, terror, ficção, é, e ah, eu gostei bastante de reverenciá-lo nos meus momentos de leitura. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês gostem. Até a próxima. Não esquece de dar o joinha e deixar seus comentários. Vamos refletir mais sobre o Lovecraft.